Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que satisfação nós podermos voltar com a nossa escola dominical, embora ainda na forma online, né, nós não podemos nos juntar presencialmente, com exceção do culto, né, de domingo à noite, mas vamos iniciar o nosso curso da escola dominical, trazendo para vocês um tema que eu acredito ser muito importante, muito interessante para nós. A gente precisa nos aprofundarmos, né? A gente precisa se aprofundar, perdão, em alguns temas que são relevantes e importantes para a nossa vida cristã. E o tema desse nosso curso bíblico é sobre a Bíblia, né? Não tem um elemento melhor para nós falarmos, para nós apresentarmos aqui, do que falarmos a respeito da Bíblia, né? A importância da palavra de Deus para nós, a importância da Bíblia Sagrada para o nosso cotidiano. O nosso curso, então, todos os domingos pela manhã, nós estaremos disponibilizando a aula, e nessa aula vamos conversar e falar um pouco a respeito da Bíblia. Claro que todos nós temos a afirmação clara, né, porque somos reformados, presbiterianos, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus inspirada a nós, e a palavra de Deus é regra infalível de fé e de prática. E a palavra de Deus é suficiente para nos fazer chegar até aos pés do Salvador. A Bíblia nos apresenta a história do plano da salvação. E a grande questão que nós perguntamos, talvez você já teve muita curiosidade de saber, é de onde nos veio a Bíblia? Será que Deus escreveu os textos bíblicos? Né? Será que Deus ditou para as pessoas o texto bíblico, palavra por palavra, linha por linha? Como que isso se deu? Qual foi a forma de como a Bíblia chegou até nós? Todos nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo. A Bíblia é o livro mais vendido de todo o mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido de todo o mundo. E a Bíblia é um conjunto extraordinário de relatos, de informações que nos apontam para nós, na nossa fé, na nossa confissão de fé, nos apontam o caminho da salvação. É importante colocarmos aqui para este curso, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de geografia. A Bíblia também não é um tratado sociológico ou um tratado político. Quando nós vamos fazer a leitura da Bíblia a partir dessa perspectiva, ou seja, lermos a Bíblia como se ela fosse um livro de história, nós vamos nos decepcionar. Se lermos a Bíblia como se fosse um livro de geografia ou um manual de sociologia e de política, também vamos nos decepcionar. A Bíblia também não é um livro de autoajuda. Muita gente se engana achando que a Bíblia pode ser um livro que vai ajudá-lo por si mesmo. A Bíblia, ela tem uma especificidade muito clara. Ela é a revelação do cuidado, a revelação do amor de Deus para com o gênero humano. Por isso a Bíblia não está preocupada com nomes, com histórias, com fatos em sequência, fatos cronológicos, datas, etc. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não precisamos nos preocupar com essa situação. Não é o fator primordial olharmos para a Bíblia com essa perspectiva. Ok? Acho que esses apontamentos iniciais são importantes para a nossa conversa, para o início da nossa aula. E como eu disse, o nosso tema será como a Bíblia chegou até nós.
como que a Bíblia veio, né? Como que a Bíblia tornou-se um livro escrito? Como que ele suportou vários milhares de anos, né? Foi preservada e chegou até nós? Esse é um grande questionamento. E esse questionamento também leva a um outro questionamento. E este questionamento é: qual Bíblia é a certa? Por que existem tantas versões da Bíblia? Traduções da Bíblia, uma diferente da outra. Se nós fôssemos pegar algumas traduções brasileiras, hoje principalmente, nós vamos encontrar uma infinidade de traduções da Bíblia. Nós temos a versão mais antiga no Brasil, na Bíblia traduzida para o português, né? Primeiro o português de Portugal e depois o português do Brasil. A Bíblia de Figueiredo, muito utilizada na Igreja Católica no século XIX, século XX, início do século XX. Também foi muito utilizada nas igrejas protestantes no início do trabalho missionário protestante no Brasil, no final do século XIX. A Bíblia de Almeida, a versão corrigida da Bíblia de Almeida, que é muito famosa, foi muito utilizada pelas igrejas evangélicas no Brasil, também pelas igrejas históricas, e depois a versão atualizada, que é uma versão mais recente, da década de 50, 1950, e essa versão é a versão preferida das igrejas reformadas. Nós, presbiterianos, gostamos muito da versão atualizada. Mas existem outras versões. Existem Bíblias comentadas, comentários, anotadas, e tudo isso nós vamos ver aqui na nossa aula e tentar explicar para vocês a respeito disso, ok? Espero que vocês aproveitem bastante a nossa aula, bastante o bate-papo que nós temos aqui com vocês. Então, nós avançamos para falar um pouco de como a Bíblia chegou até nós, trabalhando com cópias, traduções e versões. A grande pergunta é: como se originou o texto sagrado? Deus soprou nos ouvidos das pessoas? Deus ditou? Deus escreveu? De antes de Cristo, da época dos profetas, da época de Davi, até os nossos dias, como que esse texto bíblico foi preservado? Quem que garante que esse texto bíblico não sofreu alterações, mutilações e modificações? E como eu disse, como saber qual a versão da Bíblia é a correta? Por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia protestante? E vocês vão ficar sabendo agora que a Bíblia católica ortodoxa, ela ainda tem mais livros do que a Bíblia católica apostólica romana. Ainda tem mais livros. Então, como saber que versão é a correta? As traduções. Qual é a melhor tradução? Por que uma tradução tem algumas coisas diferentes das outras? Como que são feitas as traduções? Essa é a temática que nós vamos estar trabalhando aqui com vocês na nossa aula, e esperamos que vocês tenham uma boa aprendizagem, né, com a gente nesse período. Queria mostrar para vocês aqui algumas Bíblias, né? Nós temos uma Bíblia, que é a Bíblia na versão atualizada, que é a que nós mais utilizamos, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Essa Bíblia ela é uma parceria da Igreja Presbiteriana do Brasil com a Sociedade Bíblica Brasileira. E ela é uma Bíblia comentada. Por que Bíblia de Genebra? Porque a primeira Bíblia traduzida para o francês, Genebra, embora seja hoje um cantão, um local da Suíça, Genebra na época era uma república, né? Era independente. Só posteriormente que ela foi anexada à Federação Helvética, aquilo que nós chamamos de Suíça hoje.
Genebra é a cidade de João Calvino, francês João Calvino. E lá em Genebra a Bíblia foi traduzida para o francês. Olivetan, que era parente de João Calvino, foi o responsável. E aí os grandes teólogos que foram para Genebra, e mais para frente eu vou explicar um pouco sobre isso, por que esses teólogos apareceram em Genebra, foram responsáveis pelos comentários da Bíblia de Genebra. É uma Bíblia muito famosa e ela foi lançada no Brasil, aliás, ela não, foi lançada no Brasil uma Bíblia com esse título, Bíblia de Estudo de Genebra. Entretanto, nós temos que ter cuidado, porque esta Bíblia de Genebra não é a Bíblia de Genebra da época de Calvino, ou de Olivetan, ou da Escola de Genebra, ok? Essa é uma Bíblia brasileira, com comentários de teólogos brasileiros e norte-americanos, na sua grande maioria, alguns holandeses também reformados, atuais, do século XX, final do século XIX, século XX. Ou seja, a Bíblia de Estudo de Genebra que temos hoje, na versão revista e atualizada, não é a mesma Bíblia de Genebra do século XVI. Ok? Então, isso é importante nós ficarmos sabendo disso. Mas é uma Bíblia extraordinária, muito boa, com comentários importantes. Recentemente, foi lançada a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada. Essa é a nova versão Almeida. Eu particularmente prefiro essa tradução. Essa versão ficou muito boa no português moderno, e é muito interessante. Essa é uma Bíblia de Estudo, obviamente ela é comentada, anotada, é muito boa também a parte de comentários dessa Bíblia da Nova Almeida Atualizada. É a minha preferência, inclusive para leitura e para estudo, porque ela tem um português dinâmico, um português mais fácil de se compreender, ok? Nós temos as Bíblias, diversas Bíblias de comentários, e durante o nosso curso eu vou apresentando e vou falando também para vocês a respeito dessas versões da Bíblia que nós temos, né? Eu quero apresentar aqui uma versão ecumênica da Bíblia, que é a TB. A TB é a tradução ecumênica da Bíblia. Ela foi feita em conjunto com a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e em conjunto com uma parte das igrejas, um grande agrupamento, né, das igrejas cristãs, da CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, uma parceria com a Igreja Episcopal Anglicana. A TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, é uma tradução muito boa, uma Bíblia de estudo também, vocês estão vendo que é uma Bíblia enorme, né, mas uma tradução muito boa para se ter, para se estudar. Uma Bíblia que não é conhecida dos evangélicos é a Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia católica, né, uma versão católica de estudo. A Bíblia do Peregrino também é muito importante, porque ela é uma tradução um pouco diferente da tradução do Almeida, que a gente está acostumado, e ela traz estudos e comentários bíblicos muito interessantes, ok? Fiz a apresentação dessas Bíblias para a gente poder entender aqui os nossos pressupostos, aquilo que nós vamos conversar aqui na nossa aula com os queridos irmãos, ok? Então, nós vamos avançar aqui para discutir o que é a Bíblia. A palavra Bíblia, né, é uma expressão em grego que é o plural de biblion. Bíblia significa, então, um conjunto de livros, ou um rolo de livros, ou um resumo seria livro. A Bíblia é o texto religioso central do judaísmo e do cristianismo. Embora a Bíblia seja lida pelos muçulmanos, ela não é considerada texto central dos muçulmanos. Ela é considerada apenas um bom texto, um reconhecido texto, mas não é o texto central, porque os muçulmanos têm o Alcorão, ok? Mas para os judeus e para os cristãos, a Bíblia é
o texto central. Com a diferença de que, para os judeus, a Bíblia é só o Antigo Testamento. Então, depois eu vou mostrar para vocês a Bíblia hebraica, né, que é só o Antigo Testamento. Mas para judeus e cristãos, a Bíblia é sinônimo de palavra de Deus. A Bíblia é sinônimo de escrituras sagradas, né? E essa expressão, palavra de Deus, escrituras sagradas, ela é relevante para nós entendermos o que está contido na Bíblia, na palavra de Deus. Vem uma outra pergunta que é importante que façamos também, né? A pergunta é: há uma só Bíblia? Será que nós podemos dizer que só tem uma Bíblia? Se ela é a palavra de Deus, Deus não pode ter deixado mais de uma palavra, não é verdade? Os judeus consideram os 39 livros da Bíblia hebraica, né? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Claro que, embora os judeus considerem os 39 livros da Bíblia hebraica, eles também dão preferência aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. A Torá tem um peso maior para os judeus. Ou seja, os 5 primeiros livros, a Torá é a que tem um peso maior para eles. Por isso tem, vamos dizer assim, elas são mais sagrados, né? São textos mais sagrados do que o restante da Bíblia, no conjunto da Bíblia hebraica. Mas entendemos nós cristãos que há outros livros. E aí nós temos os livros do Novo Testamento. Nós temos alguns acréscimos que a Igreja Católica Romana tem e que a Igreja Católica Ortodoxa e as igrejas orientais também têm. Então vamos ver aqui. Para a Igreja Católica Romana, os 27 livros do Novo Testamento, eles estão lá, né? Os 27 livros são comuns para todos, são os livros do cânon. Depois eu vou explicar o que é cânon, né? O cânon do Novo Testamento. 27 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios e Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, 2 cartas de Pedro, 3 de João, né? Judas e o Apocalipse de João. Esses são os textos do Novo Testamento que são comuns para todas as profissões cristãs. Mas aí vem a diferença. A Igreja Católica Romana apresenta 46 livros e apresenta alguns acréscimos, né? Alguns livros a mais. Tá? E dentro de alguns livros, algumas partes acrescidas. Que livros são esses? Né? Quais livros são esses que nós vamos encontrar na Bíblia Católica Romana? Então nós vamos ter, por exemplo, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico de Ben-Sirac, o livro de Baruque, o livro de... E aí temos os acréscimos, né? Nós temos os acréscimos em Esther, nós temos os acréscimos em Daniel, temos os acréscimos em Isaías, alguns acréscimos também. Então, a Igreja Católica tem 46 livros e alguns acréscimos. E as igrejas ortodoxas, né, as igrejas orientais, a igreja russa, a igreja grega, a igreja egípcia, eles têm os nossos 27 livros do Novo Testamento, mas têm 51 livros, ou seja, 5 livros a mais, e também os acréscimos. Esses 5 livros a mais são aqueles acréscimos que nós temos ali. Por exemplo, no livro de Daniel, na Bíblia Católica, existe um acréscimo que é a história de Bel e do dragão. E
na Bíblia Católica Ortodoxa, essa história de Bel e o dragão, ele está como um livro à parte. E também tem alguns acréscimos também nos Salmos. Então essa é a diferença. Para nós, protestantes, e aí todas as correntes protestantes, e também os evangélicos, os neo-evangélicos, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E aí eu pergunto para vocês, por que nós temos tantas divergências entre as igrejas cristãs sobre a quantidade de livros do Antigo Testamento? Por que os católicos têm mais, os católicos orientais ortodoxos têm mais ainda? Por que isso surgiu? Por que isso aconteceu? Eu quero responder isso para vocês durante o nosso curso, durante as aulas, nós vamos procurar responder isso, mas isso tudo tem a ver com o que nós chamamos de cânon, ou seja, a formação da Bíblia. O cânon, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, o cânon, a palavra cânon significa cana e que tem uma ideia de régua, uma régua de medir. O cânon da Bíblia é uma espécie de régua. Todos os livros que entraram naquela régua, eles foram adequados. Eu vou falar disso mais para frente, numa outra aula, mas já vou adiantar aqui para vocês alguns pontos. Por exemplo, para nós protestantes evangélicos, os 39 livros do Antigo Testamento, todos eles estão lá e nós cremos que são livros inspirados, porque todos eles foram escritos em hebraico. Todos eles estão em hebraico. Algumas porções de aramaico, mas o aramaico é uma língua derivativa, ou seja, todos eles estão escritos em hebraico. A Bíblia católica, que tem livros a mais, esses livros a mais, eles não são escritos em hebraico, eles estão escritos em grego. Então, por isso tem uma diferenciação. E não aceitar as versões em grego, porque seriam versões mais recentes, seriam versões mais novas, seriam acréscimos que foram feitos aos livros os quais nós consideramos mais adequados e mais sagrados. Ok? Eu falarei um pouco mais do cânon para vocês lá para frente. É bom fazer algumas colocações. Muitos irmãos que são frequentadores de escolas dominicais já há muito tempo, eles aprenderam, nós aprendemos, eu também sou, de que os livros a mais que a Bíblia Católica tem são chamados de livros apócrifos. Não é correto nós falarmos apócrifos. Por que apócrifo? O apócrifo é o livro que eu não tenho o autor do livro, por isso ele é apócrifo. É um escrito que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe a sua procedência. O correto é chamarmos esses livros que são a mais, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, chamarmos de livros deuterocanônicos, ou seja, livros que não fazem parte do cânon, ok? São livros, então, que estão à parte do cânon. Nós chamamos de livros deuterocanônicos. Talvez seja uma expressão melhor do que apócrifos. Por que não apócrifos? Porque nós temos alguns textos, alguns livros que estão relacionados e que diz assim, o livro foi escrito por fulano de tal. E nós sabemos que não foi fulano de tal que escreveu aquele livro. Aquele nome foi dado em homenagem para aquela pessoa. Isso era muito comum na época. E aí nós poderíamos também dizer que é um escrito apócrifo, porque aquela pessoa não escreveu, o seu nome está lá em homenagem. Ok? Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Uma questão que a gente também discute muito, e é importante que a gente entenda isso, é uma pena que o nosso curso a gente não pode se aprofundar muito, mas estou dando aqui as diretrizes para os irmãos, para os queridos, a respeito, na formação do cânon, a respeito da língua. Originalmente, como que a Bíblia foi escrita?
Essa é a próxima questão que nós vamos colocar aqui. Uma pergunta, né, que sempre vem à nossa mente. Como que a Bíblia foi escrita? Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela devia ser única, de um jeito só. Mas nós vamos ver que a Bíblia tem diversos tipos de escrita. Por quê? Porque Deus usou pessoas de diversas formas. Pessoas oriundas de diversas classes sociais. Deus usou pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas cultas e pessoas semi-analfabetas. E essas pessoas escreveram a Bíblia. Essas pessoas participaram desse processo. Então é importante nós termos isso muito bem guardado, com muita consciência quando falamos a respeito da Bíblia. Em que língua a Bíblia foi escrita? Praticamente nós temos 3 idiomas, né? Vamos chamar de língua. Né? Não é muito correto falar língua, falar idioma é melhor. Mas vamos falar para nós entendermos aqui línguas. Nos textos bíblicos, então, nós temos 3 línguas, 3 idiomas. O hebraico, ou seja, todo o Antigo Testamento, os 39 livros, com exceção dos livros deuterocanônicos, né, que estão na Bíblia Católica, e os trechos do livro de Daniel. Provavelmente o Evangelho de Mateus tenha também partes do hebraico. Então nós temos aí 39 livros escritos em hebraico e provavelmente uma parte do Evangelho de Mateus. Ok? O aramaico. O aramaico nós vamos encontrar em trechos do livro de Daniel. O aramaico é uma língua herdada do exílio e trechos do aramaico se faz presente no livro de Daniel. E nós vamos ver o grego. Né? Então, todo o Novo Testamento, talvez com algumas partes do Evangelho de Mateus, todo o Novo Testamento está escrito em grego. Os livros deuterocanônicos, né? Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, esses livros estão escritos em grego, né? Livros que estão na Bíblia Católica, escritos em grego. Então é importante também a gente conhecer um pouquinho desses idiomas. Agora, o hebraico utilizado na Bíblia, ele não é um hebraico padrão, né? Ele não é todo igual. Nós vamos encontrar em alguns livros da Bíblia o hebraico clássico. Por exemplo, os livros de Samuel e de Reis, eles contêm um hebraico clássico, né? Um estilo clássico. Outros livros nós temos um estilo rudimentar, um estilo arcaico, né? Alguns livros nós temos um hebraico mais elaborado, inclusive com termos novos, com influência de outras línguas circunvizinhas. É importante nós entendermos isso, queridos, porque quando falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, tem muita gente que acha que Deus ditou, né, as palavras e, obviamente, se entendermos o ditado verbal da parte de Deus, o texto todo seria um só. Seria de uma forma só. Mas o texto, ele é de acordo com a produção do seu autor, ou dos seus autores, ou do grupo que escreveu aquele texto. Porque nós temos textos bíblicos que foram escritos por mais de uma pessoa que estão no mesmo livro. Né? Necessariamente, a ordem cronológica dos livros, ela não representa a ordem da escrita dos livros. Nós temos textos no livro de Gênesis, por exemplo, que são textos de um hebraico recente, de um hebraico elaborado. Né? O livro de Jó é um texto de um hebraico mais arcaico, mais antigo. Os salmos, alguns salmos são salmos com uma grande influência dos outros povos. Então são salmos mais recentes. É importante compreendermos isso,
para vermos e aí entendermos a riqueza que é a Bíblia. Esse elemento fantástico que é a Bíblia. Porque mesmo sendo escrito de diversas formas, mesmo tendo diversas variações da escrita, estou falando no caso do hebraico, ela mantém uma coerência, mantém uma unidade e aponta a história da salvação que começa em Gênesis e termina no Apocalipse. É fantástico isso, a forma de nós entendermos essa situação. Como é o aramaico? Nós temos alguns textos em aramaico, inclusive aquele famoso texto de Jesus na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ela é uma expressão em aramaico. Aliás, Jesus falava aramaico. A língua do dia a dia de Jesus era o aramaico. Embora Jesus fosse poliglota, ele entendesse de hebraico, conhecia o hebraico, entendesse do grego, conhecia o grego, e também provavelmente o latim, que era a língua do Império Romano. A sua língua de nascimento de Nazaré, de Belém, depois de toda a sua vida em Nazaré, é o aramaico. O aramaico, ele nasce ele é um idioma semítico, ou seja, da mesma raiz do hebraico. O hebraico é um idioma semítico. Ele nasce em várias tribos cananitas. Essas tribos cananitas que têm vários idiomas, e esses idiomas vão se misturando e formam o que nós entendemos chamado de aramaico. Quando os persas invadem a região do Oriente Médio, Oriente Próximo, eles adotam o aramaico como um idioma para eles, para o dia a dia, para o comércio, inclusive. Então, o aramaico passa a ser um idioma muito difundido. Na época de Jesus, o aramaico se falava muito. Inclusive, há uma corrente da crítica textual, da crítica bíblica, que insiste em dizer que a origem dos textos bíblicos está na Pérsia, ou na antiga Caldeia, as origens caldaicas da Bíblia. Aliás, é um debate que já vem desde o século XIX, isso. Não se acha fundamento para afirmar isso. Entretanto, alguns estudiosos dizem que alguns textos têm muita influência do aramaico e dos costumes persas, dos costumes principalmente do exílio. A gente não pode desconsiderar alguns pontos dessa questão. E o outro idioma é o grego. O grego do Novo Testamento, ele tem diferenças de estilos, ora melhor elaborado, ora mais rudimentar, mas ele é o grego comum, o grego vulgar. A gente chama de grego koiné. O grego koiné era aquele grego falado na feira, falado na rua. Então, o Novo Testamento ele é escrito nesta linguagem, uma linguagem mais popular. Por quê? Porque havia o grego clássico. Qual era o grego clássico? O grego clássico é o grego dos filósofos. Tales de Mileto, um dos pais da filosofia, os textos de Platão, os textos de Sócrates, os textos de Aristóteles. Esses textos são escritos num grego clássico. O grego do Novo Testamento é um grego popular, falado na rua. Por que se falava grego na época de Jesus, por exemplo, e dos apóstolos? Porque quando Alexandre conquista todo o mundo da época, o grego então torna-se o idioma dominante. E mesmo após a derrocada do Império Alexandrino, o surgimento do Império Romano, o grego ainda é um dos idiomas mais falados do mundo. Por exemplo, na época do Império Romano, o grego koiné, o grego vulgar, era o idioma mais falado do Império. Ele perdia apenas para o latim. Aliás, guarde essa questão do latim. Ela é muito importante. Por quê? Porque a primeira Bíblia composta, ela será composta em latim. Quando eu falo Bíblia, eu estou dizendo Antigo e Novo Testamento. Nós vamos ter o Antigo Testamento escrito em grego.
ok? Mas depois esses escritos vão se juntar e vão se formar a Bíblia tal qual a conhecemos, e a primeira versão é a versão para o latim, é a versão de Jerônimo, ok? É importante destacar aqui, e eu já encaminho aqui para o encerramento da nossa conversa, encerramento da nossa aula, de que quando falamos de hebraico, por exemplo, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, essa é uma versão alemã, a versão stuttgartensia, né, os alemães têm uma tradição muito forte nessa questão de estudos clássicos, né? E ela tem uma força muito grande, vários trabalhadores, né? São os textos massoréticos, eu vou falar um pouco a respeito do que é texto massorético depois. O hebraico se lê de trás para frente, então veja que o hebraico, a Bíblia começa de trás para frente, ela começa no final, o início é no final. Eu vou mostrar para vocês, né, alguns Gênesis, né? Espero que vocês consigam ver. Não dá para ler, né, mas vocês conseguem ver alguma coisa. Esse texto que eu estou mostrando para vocês, ele está no hebraico já com a vocalização. O texto massorético tem a vocalização. O que é a vocalização? São os pontinhos que nós vamos ver no texto, né? O texto você lê de trás para frente. Né? Gênesis 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Né? Então, Bereshit bara Elohim. O hebraico é um som gutural, assim como o árabe. Ele tem que sair lá de dentro da garganta. Né? É complicado, né? É muito complicado. Os pontos são pontos de vogal. Por quê? Porque na escrita tradicional hebraica não existe vogal, né? Só existem as letras. Eu vou mostrar no próximo encontro para vocês as letras. E, obviamente, o hebraico antigo ele foi se perdendo. Chegou um momento em que os estudiosos tiveram que vocalizar, colocar as vogais, o A, o E, o I, o O e o U, para que os sons pudessem ficar interessantes. E serem daí vertidos e traduzidos, portanto, para as outras línguas, para o grego e depois para o latim e, obviamente, para as outras línguas. O hebraico antigo, por exemplo, o nome de Deus, ele é citado como um tetragrama. São 4 letras indecifráveis. Você não consegue decifrar o nome de Deus. Os estudiosos vocalizaram aquele tetragrama, colocaram os sinais, colocaram os pontos, né? Os sinais massoréticos, para que você pudesse ter uma vocalização e aí entender. E aí a expressão que era impronunciável, ela passou a ser pronunciada por Yehová, Yehavé, né? Que depois ela é modificada para Jeová ou para Javé. Particularmente, a tradução para Jeová é uma tradução muito difícil, né? É preferível Javé a Jeová. Entretanto, a tradição popular, né, linguística, inclusive, do português de Portugal, ele preferiu traduzir para Jeová, ao invés de Javé. Hoje, a gente prefere Javé, que seria uma expressão não igual, mas um pouco mais próxima do seu texto original, ok? Eu sei que o começo desse curso é muita informação para os queridos irmãos, né, para as nossas queridas irmãs, mas vamos ao longo dos nossos encontros aqui na Escola Dominical, trazendo mais detalhes, mais informações para que a gente entenda. Então, fazendo uma recapitulação, de onde nos vem a Bíblia? Né? A Bíblia é composta de
elementos da tradição cultural judaica. É o texto sagrado do judaísmo, os 39 livros do Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros da Torá. Para nós cristãos, para nós protestantes e também católicos, a Bíblia é a palavra de Deus. Entretanto, nós acrescentamos o Novo Testamento e, no caso dos católicos, há um acréscimo também. O acréscimo da Bíblia católica, ele é um acréscimo apenas do século XVI, ok? Lá no começo, quando a igreja era uma só, a Bíblia era uma só também. Não havia essa separação. A Vulgata Latina de Jerônimo era igual à Bíblia dos protestantes hoje, né? Guardadas as devidas proporções de tradução, etc. Mas a quantidade de livros era o mesmo. Os livros só aumentam no Concílio de Trento, no século XVI. Era uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, e ali, então, eles acrescentaram o que nós chamamos de livros deuterocanônicos, que você chamava de livro apócrifo. Por favor, meu irmão e minha irmã, não fale mais apócrifo, ok? É melhor falar deuterocanônico, que vai ser muito melhor, muito mais fácil de nós entendermos. Certo? No nosso próximo encontro, domingo que vem, nós vamos falar sobre alguns temas que são importantes, né? Por exemplo, uma questão que as pessoas se preocupam. Existe algum manuscrito original preservado? Né? Quem escreveu o Gênesis? Suponhamos que tenha sido Moisés. Então, existe lá o texto escrito pela mão de Moisés? Está guardado? Né? Claro que se tem um texto original, foram feitas cópias. Como foram feitas essas cópias? Como elas foram preservadas? E nós vamos ver também quando todos esses manuscritos foram juntados e se tornaram aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Ok? Então essa vai ser a conversa na nossa próxima aula, na nossa escola dominical. Aproveite o seu domingo, aproveite esse dia para estar com a família, aproveite o distanciamento social. Se você puder participar do nosso culto às 18h30, será bom. É um culto com todas as normas de segurança, de distanciamento social, mas importante para louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Eu queria orar por você. Senhor, muito obrigado por este momento de aula, os irmãos que nos acompanham da nossa comunidade e de outras comunidades também que estão conosco. Que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê graça e nos dê misericórdia para entender os teus desígnios todos os dias e para sempre. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro na nossa escola dominical. Deus nos abençoe.